Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite para todos. Prazer muito grande estar aqui nessa segunda de frio, né? Aqui em São Paulo está muito frio, mas contanto que as nossas almas estejam aquecidas, né? Isso aqui é importante. Pois é, hoje nós vamos conversar um pouquinho nesse período que a gente tem aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a espiritualidade e sobre a atualidade, né? As coisas que estão acontecendo, as coisas que estão rolando por aí, né? Fala-se já em espiritualidade 4.0 também, né? Como existem as energias, as indústrias e as coisas, e como é que nós enquanto espíritos, né, enquanto pessoas, vamos lidar com as mudanças que estão acontecendo numa rapidez impressionante, né? As coisas acontecem rápido ultimamente. Cada vez mais a inovação parece bater na nossa porta e nós vamos ter que aprender a lidar com novos empregos, vamos ter que aprender a lidar com nova mobilização urbana, vamos ter que aprender a lidar com as inovações tecnológicas todas, vamos ter que aprender a lidar com novos modelos de família, de estrutura, e claro, isso tudo vai mexer demais com a nossa vida interna e, consequentemente, com a nossa visão espiritual de si mesmo e do mundo que nos rodeia. Nada está estático, né? Também não precisa ser muito guru para descobrir isso, né? Basta você olhar para fora, você vê tudo acontecendo, as coisas estão acontecendo, os paradigmas estão sendo quebrados, as mudanças estão ocorrendo, tudo está se transformando. Algumas transformações mais visíveis, né? Outras menos, mas estamos sendo transformados sim, estamos sendo mexidos sim. Só que são mexidas importantes, necessárias, que de certo modo também nos empurram a mudar as coisas que precisam ser mudadas. O fato das coisas estarem aceleradas, elas também estimulam a todos nós também a ficarmos um pouco mais espertos, né? Um pouco mais despertos, um pouco mais ativos e começar a parar de procrastinar, parar de empurrar tudo com a barriga, como a gente costuma fazer, né? Deixar sempre as coisas para depois, e isso não vai ter mais lugar. Deixar para depois, deixar para outra hora. Claro, tudo tem o seu momento. Evidentemente, tudo tem o seu momento. Mas essa vida agitada, essa vida que nos empurra a ter que fazer as coisas num tempo certo, ou pelo menos num tempo mais ágil, nós vamos ter que nos adaptar. Não dá para ficar assim só olhando para cima, né? A gente até perdeu um pouco a coisa da contemplação, se é que a gente teve um dia, né? Porque os orientais falam da importância da gente contemplar uma flor, um jardim, uma montanha, uma praia, contemplar, admirar, né, as belezas da natureza. Mas nós não temos muito tempo para isso, não temos tido, né? É a subsistência. Mas, principalmente, nós estamos hoje, dentro dessa visão de espiritualidade 4.0, que relata mais o avanço, né, das tecnologias e a nossa adaptação, nós estamos sendo levados a agir, nós estamos sendo levados a produzir e a ativar mais a nossa capacidade cerebral. O planeta está indo para isso, né? Está caminhando para isso. O planeta está se movendo, se mexendo. E nós que estamos aqui, evidentemente, somos os atores dessa transformação, né? Também estamos nos transformando, mesmo que você não queira fazer muito parte disso, você está incluso, né? Você está no meio. E nós temos que aprender a lidar conosco dentro disso tudo. E ainda, acima de tudo, aprender a utilizar os conceitos de espiritualidade. Espiritualidade, que é uma palavra de certo modo amplo e fala também das atribuições ou dos atributos do espírito, ela não se atém apenas a uma bandeira religiosa,
Mas a espiritualidade, a meu ver, pelo menos, é um conjunto de normas éticas, né? E a ética, ela tem um embasamento na filosofia cristã, porque a ética, não que outras religiões também não a tenham, né? De fato, outras bandeiras, enfim. Mas daquilo que se tem notícia, Cristo, Buda, Lao Tse, Gandhi, esses grandes vultos, os primeiros vultos do cristianismo, né? Apóstolo Paulo, Simão Pedro, Estevão, Tiago, João, pessoas que fizeram no começo do cristianismo uma mudança de paradigma em que a lei mosaica era do tipo olho por olho, dente por dente, e a bandeira crística ensinava o amor, o perdão, a paciência, que até hoje para nós isso é tão difícil, né? Você ter paciência com o ritmo de alguém, ter paciência com a ignorância de alguém, ter paciência com as coisas erradas que as pessoas fazem, porque nós também fazemos coisas erradas, nós também nos precipitamos, nós também nos equivocamos. Então também ter paciência para comigo nas coisas que eu ainda não consigo realizar. Eu sei, mas não consigo fazer. Então entre saber e fazer tem um descompasso, né? Mas é importante também que eu não fique com muita dó de si mesmo. As pessoas adoram ter dó de si, né? E ficar um pouco aí pelo lado do coitadismo, né? Ficar um pouco aí pela... coitado de mim, que pena, eu não consigo, eu queria tanto, mas eu não consigo. Quando a pessoa fala não consigo, a gente dentro do entendimento psicológico, a gente escuta assim, eu não quero fazer porque é chato para fazer. Então, existem alguns códigos daquilo que a pessoa fala e daquilo que você entende. Eu queria aproveitar também para agradecer. Algumas pessoas hoje me mandaram mensagens, porque hoje é o dia do psicólogo. Quero agradecer, né, aqui no ar as pessoas que se lembraram disso, né? E porque você ser psicólogo é uma coisa de você também se descobrir todo dia, né? Todo dia você se descobre, todo dia você percebe coisas em você, assim como você também estuda nos outros o momento que as pessoas estão passando. Eu tenho muitos amigos psicólogos também, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. E as pessoas estão tentando, todo mundo estuda muito, lê muito, todo mundo quer, no fundo, acertar. O que é acertar? Viver bem, ter uma vida relativamente positiva, né? Ter uma vida mais satisfatória. Só que isso, gente, tem preço. Para você alcançar isso, é preciso renunciar a algumas coisas, é preciso ter atitude em outras, é preciso ter paciência com outras, paciência com as pessoas, paciência consigo, ao mesmo tempo ter uma certa determinação, entender o que pode significar um estímulo. Às vezes uma adversidade vem para você, ela, se você olhá-la como um estímulo, ela vai produzir uma coisa positiva em você. Nossos medos fazem a gente sempre revisar aonde nós nos enfraquecemos, né? Qual é a vantagem também de se enfraquecer? Enfim, nós temos nossos pontos fracos, tá? Aliás, Seus Pontos Fracos é um livro que eu recomendo muito para os meus pacientes, porque é um livro muito interessante, linguagem simples, pelo psicólogo americano Dr. Wayne Dyer. Seus Pontos Fracos. Parece que quando ele escreveu o livro, ele estava lá presente naquela situação que você está passando. É um livro muito gostoso de ler. Durante muitos anos foi meu livro de cabeceira, porque eu sempre olhava ali algumas coisas que eu estava vivendo na época, e ali eu encontrava sempre uma direção da visão do psicólogo, né, maduro que ele era, que ele já não está mais entre nós aqui, já desencarnou. E então é muito útil. Seus Pontos Fracos. Logicamente, ele também nos ensina a enxergar e a positivar e a buscar, a resgatar em nós também os pontos fortes, porque a gente também tem pontos fortes.
Nós temos limites e temos potencialidades. Então, a espiritualidade é essa ética, né? Eu posso não entender o fundamentalismo islâmico, mas respeito, porque eles estão na experiência deles. Está fazendo o caminho deles, para lá é uma coisa que eles têm aquele conceito. Nós temos que entender isso, gente, porque é uma experiência humana. Assim como tem outras pessoas que transitam em outras esferas. Pessoas que vão no catolicismo, pessoas que vão no umbandismo. Enfim, toda a sorte aí de bandeiras religiosas que estão sempre ensinando. No bojo, no conjunto dos enunciados religiosos, a gente sempre percebe um incentivo ao bem. Né? No fundo, o ser humano quer o bem e quer viver dentro do bem. É fácil? Não, não é fácil, porque a gente tem uma série de experiências pessoais que trazem uma certa dificuldade na nossa compreensão. Nossa compreensão, às vezes, é um pouco limitada, pequena. Mas, enfim, a espiritualidade, então, é essa ética, essa coisa de a gente fazer o mais justo, fazer o mais equilibrado, né? Fazer aquilo mais o ponderado, mas fazer. Pelo menos tentar fazer, se predispor a fazer. E aquilo que você já sentir, eu vou resumir a coisa, daquilo que você sentir que já não serve para você, sai fora, cara. Se aquilo que você esperava de uma bandeira religiosa não atendeu você, é porque você já está em outra. Seja como for, às vezes a gente tem uma decepção religiosa, porque você mistura o religioso com a religião. Então a gente espera muito de uma pessoa, e aquela pessoa é humana, ela vai errar, vai fazer algumas coisas humanas, e aí toda a conceituação, a concepção da coisa fica fragilizada, porque a gente toma uma coisa pela outra, a religião pelo religioso. Não funciona assim. Então, olha para você e procura entender o teu momento. Né? O que esse momento está ensinando? Está difícil para você o momento? Ele está fazendo você buscar lá dentro de você um lado forte. Porque a gente vai desanimando, vai se sentindo sem força, vai se sentindo vitimizado e a vida trava, a vida não anda. Apesar das dificuldades, nós vamos precisar rever, né, os nossos pontos de vista, a nossa visão das coisas. Eu tinha prometido para as pessoas, vou ver se resolver responder algumas perguntas, e nós temos aqui algumas, eu vou tentar ser bem breve na resposta, para que a gente também, com o nosso tempo, seja aproveitado de uma maneira que também não canse vocês e a gente possa tentar encontrar respostas mais objetivas, né? Respostas mais sucintas, enfim, que vão direto ao cerne da questão e não fique rodeando muito, porque a gente quer solução, né? Então vamos lá. Temos aqui a pergunta do nosso internauta Sérgio, né? Vamos ver aqui. O Sérgio diz o seguinte: como atraímos essas energias negativas? Olha, Sérgio, é assim, rapidamente é assim. A Terra tem polaridade. Tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Se você estudou física, você sabe do que eu estou falando. É um campo de energia. Se você pegar uma limalha de ferro e colocar um campo de eletricidade nela, ela tem polaridade. O ferro vai atrair, se você passou a corrente elétrica, ele vai atrair a limalha de ferro, que nós chamamos de ímã, né? Assim como também, se você desliga a eletricidade, ela não atrai nada e a limalha de ferro você tira do ferro, do pedaço de ferro. A grosso modo aí, tá? Então, o que acontece? Existem correntes elétricas de atração e existem correntes elétricas magnéticas, tá? De repulsão. Como é que a gente atrai uma energia negativa? Porque a gente está com algum aspecto voltado para alguma coisa do mal. Ninguém atrai o mal por acaso. Atrai o mal porque alguma coisa dentro da nossa condição interna está vinculado a aspecto negativo.
Então você atrai por um princípio natural de afinidade. A mesma coisa, coisa positiva. Quando você está positivado, está bem disposto, está alegre, está motivado, você vai atrair coisas positivas também, seja na prosperidade, seja na sua vida pessoal. É fácil manter? Não, não é fácil, porque a adversidade é grande. A nossa tendência, então, é reclamar, achar ruim. Mas tudo é polaridade, viu, Sérgio? Se você atrai uma coisa negativa, porque algum aspecto seu está direcionado eletromagneticamente para algo negativo. Nós não fazemos isso por mal, mas por um princípio natural de afinidade. Então, se eu estou atraindo muita coisa ruim, a vida está muito embaçada, preciso parar, sentar, rever os aspectos da minha vida para começar a mudar essa situação. Então, isso é um trabalho meu. Eu estou no negativo? Tá, estou. Eu não quero o negativo? Não. Então, eu preciso começar a positivar, começar a mexer nas minhas ideias, começar a transformar. Ah, mas está tudo ruim. Então, se está tudo ruim, mais um motivo ainda para mim sair disso. A grosso modo é isso, tá, Sérgio? Precisaria falar muito mais, mas eu não tenho tempo, tá bom? Nós temos aqui agora a pergunta da nossa internauta, Vânia. Olá, Vânia. Boa noite para você. Diz assim, como identificar essas energias? Eu estava falando exatamente agora aqui para o nosso Sérgio. A identificação dela é simples. Tudo aquilo que te incomoda não é do bem. Tudo aquilo que te produz uma sensação de bem-estar, de prazer, de calma, é do bem. A gente identifica a energia pela sensação, né? Então você vai conversar com uma pessoa que está desanimada, reclamona, aquela pessoa que vive falando mal de tudo e todos. Qual é a tendência, né? É você atrair esse tipo de coisa para você. Mas se você entender que ela está na dela, é o momento dela, e você não absorver isso, entender a situação, colaborar, mas não quero isso para mim, você está fazendo o exercício de repulsa da negatividade. E isso é algo que você pode fazer. O caso inverso é verdadeiro. Quando você sente que uma coisa é boa, que uma energia... Tem aquelas pessoas que você quer levar para casa, né? Aquelas pessoas simpáticas, boa de conversa, gente boa, gente interessante, gente lúcida. Mas é gostoso, né? A gente lidar com essas pessoas porque elas são nutritivas para nós, fazem bem. E as coisas do mal, elas sugam, assim como também aquela ansiedade desregrada, aquela coisa, a gente nunca está muito contente com o que tem, né? Sempre de olho naquilo que não tem. Isso descompensa qualquer um. Não precisa ser muito guru para descobrir isso. Então, como é que a gente identifica, você pergunta? Pela sensação. Se a sensação não é boa, tem algo ali por trás. Tá certo? Agora nós temos aqui a pergunta da internauta Nina. Aliás, Ana, né? Não, é Nina. Tá certo, é a Nina. Muito bem. Quais os sintomas físicos e emocionais dessas invasões? Olha, você pode sentir muita coisa, Nina. Você pode sentir sono. Normalmente, quando a descompensação energética é um pouco grande, é um pouco profunda, a gente boceja demais. É uma abrição de boca danada. Você sente lacrimejar os olhos. Alguns espirram. É como se o seu sistema de imunidade, o seu sistema de defesa, por alguma razão, ele fosse perturbado. Ele fosse mexido, ou alguma coisa dentro do teu campo que viesse de uma frequência vibracional diferente, você percebesse. Então, os sintomas podem ser muitos, desde sono até mal-estar. Alguns sentem algumas dores, alguns sentem assim, mal-estar físico mesmo, né? Dor de estômago, sente dor nas costas, tem umas dores que andam. São sintomas esquisitos. Aparentemente, você vai seguindo todo o caminho físico dessa sensação. Então, você vai ao médico, você faz exames, toma remédio, dá um alívio. Mas existem situações
que são eminentemente espirituais. Não todas, lógico, né? Existem coisas físicas que são, assim, claramente físicas, mas existem situações também energéticas. É difícil, às vezes, até identificar o que é energético só, ou o que é físico só, ou o que é ambos, porque podem existir as duas conotações também. Ela ser física e ela ser astral também. Né? Ultimamente nós temos visto muitas sensações estranhas acontecendo, que eu penso, né, na minha visão, assim, que há um pouco de cada. Um pouco da perturbação física aqui da nossa negatividade atual e um pouco também de ação astral perturbando um pouco o nosso equilíbrio, a nossa paz do espírito e a nossa condição interior. Tá certo? Muito bem. Temos aqui a pergunta da internauta Helena. Olá, Helena. Boa noite. Pessoas que já partiram podem atrapalhar nossas vidas e nossa casa? Pode sim. Isso é possível. Não, a gente não pode também, sabe, Helena, generalizar. Qualquer coisa que acontece, não, é porque é o espírito, porque é isso, porque é aquilo. A gente também adora pôr culpa nos espíritos, né? Mas é uma possibilidade que existe. Quem quer saber mais sobre isso precisa ler o Livro dos Espíritos, que foi um livro construído, né, por Allan Kardec, só de perguntas e respostas acerca das inter-relações entre nós encarnados e os espíritos desencarnados. Ali existe um conjunto imenso de perguntas e respostas e é um livro muito sensato porque vai ensinando você a entender um pouco essa dinâmica das inter-relações, assim como o inverso também acontece, viu, Helena? Nós perturbarmos a vida do desencarnado. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha perdido meu pai e já faz alguns anos e tal, e de repente eu começo a chamar meu pai, porque a situação aqui está complicada, eu preciso de apoio, pai, me ajuda, não sei o quê. Eu também posso perturbar o sossego dele lá, tentando que ele me ajude, enfim. O tipo de influenciação pode acontecer tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Então existe essa possibilidade, assim, pode atrapalhar? Pode, mas a gente também tem caminhos de anteparo energético, né? Eu chamaria isso de autodefesa psíquica. Há possibilidade de acontecer? Possibilidade existe, mas também a gente tem como se defender, tá? Não é que a gente vai ficar à mercê de tudo que acontece e não se virar para arrumar. Participação da nossa internauta Débora, ela diz assim: tem pessoas que sempre trazem essas energias nocivas. Como nós podemos nos livrar? Como podemos nos proteger? Proteção é um trabalho que se faz em vários aspectos. Então você tem pensamentos e atitudes. Aquilo que talvez a gente, parodiando, né, o Cristo, é o orar e o vigiar. Quer dizer, eu posso ter uma boa intenção mental, posso ter ali uma energia forte mentalmente, mas se eu não produzir uma atitude, aquilo fica só no campo da teoria e o campo da teoria não é suficiente para funcionar. O que funciona são as atitudes. Mas o teu nível de pensamento, o teu nível de resposta para as coisas, a maneira como você age e, sobretudo, como você reage às situações, pode mudar muito esse quadro. Então, que dicas eu vou dar hoje para vocês se prepararem? Não saia de casa. Se você for sensível como eu, assim, não é que eu sou o suprassumo da sensibilidade, mas a gente tem sensibilidade. Eu sei que você também tem. Em maior ou menor escala, tudo bem. Mas experimente, né, exercitar antes de você sair da sua casa, para o seu trabalho, para onde você for, para uma reunião social. Faça uma conexão com Deus. Uma conexão mais íntima, não é?
Eu gosto muito de ter uma... Como não existe uma imagem de Deus, eu particularmente estabeleci para mim que Deus é como se fosse um sol. E eu estivesse numa praia, não só precisando da vida e da cor que esse sol me dá, como também da nutrição que ele pode me dar. Mas para isso também eu tenho que me expor ao sol. O sol está lá, para quem quiser. Mas se eu não acredito que o sol é capaz de me fazer bem, eu não vou tomar sol. Mais ou menos é a imagem que eu faço de Deus. Se você quer uma coisa assim que te fortaleça, que te inspire, então eu gosto de criar uma imagem assim do sol sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu corpo. Gosto de criar uma imagem de que esse sol também pode ser levado ou movimentado por uma espécie de brisa solar, um vento solar, e esse vento solar fosse limpando a minha casa, limpando as pessoas que moram comigo, trazendo um frescor, né, de conversas, de possibilidades. E olha, digo mais, esse trabalho assim é um trabalho diário, porque é muito fácil hoje a gente ficar no negativo. É muito fácil a gente meio que querer desistir das coisas. É muito fácil a gente achar que não está legal e fica atormentado com um monte de dúvidas, um monte de incertezas. Então, quando eu tenho esse hábito da conexão, aliás, eu estou pensando em falar semana que vem sobre os gatilhos que disparam, não é, a depressão. Gatilhos que disparam a depressão. Porque a depressão é uma consequência. Mas existem esses gatilhos, esses estímulos emocionais, mentais, expectativas que a gente cria que são frustradas. Esses gatilhos todos, vão nos levar a chegar num estado depressivo. Que é, vamos dizer, que é o cume, né? Que é o ápice, que é o finalzão de tudo isso. Mas isso não chegou, a depressão não aconteceu da noite para o dia, ela foi vindo num crescente. Pequenas coisas que você não deu muita bola e que acabam originando-se dentro da tua vida psíquica interior, que vai favorecer, sei lá, doenças, desentendimento, rupturas com um monte de coisa importante na sua vida. Então nós vamos perdendo um pouco, digamos assim, o nosso mapa de caminho. A gente se enrola um pouco e às vezes as situações adversas têm esse dom de nos resgatar, de nos chamar de volta para a verdade, né? Olha, você está fora, cara. Está saindo aí do patamar, do bom senso, do equilíbrio. Acorda que você está indo para um lugar estranho aí. E a gente tem que ter humildade para aceitar isso também. Falou, é verdade. Puxa vida, eu fui indo e não me apercebi que eu estava saindo do meu mapa. Eu estava perdendo a noção de direção, né? E fui me afastando do meu ideal pessoal, fui me afastando daquilo que o meu espírito queria realizar. Então, vamos fazer uma rota de corrigenda, né? Uma rota de correção, para que a gente possa chegar lá. Então, pense bem, olha para você, olha para as tuas coisas, faça aí um repensar, né? Faz um checklist aí do teu pensar, anote aquilo que você achar que foi importante. Ninguém gosta de anotar, porque anotar dá trabalho, mas sabe que anotar ajuda, né? Às vezes não precisa anotar tópicos interessantes, falar menos mal dos outros, olha, entender o momento. Pequenos detalhes podem fazer você se fortalecer. E não saia de casa sem se conectar com Deus. Perca ali, entre aspas, né? Perca 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos da sua vida. Vai lá num poltronão, vai lá num cantinho, vai num lugar que ninguém te atormente e se conecte com essa força. Sai de casa, imagine que o teu campo vibracional tenha uma capa protetiva para que a negatividade não seja tão absorvente, para que você não fique tão
Exposição a gente sempre tem, né? Basta sair de casa, você está exposto a tudo e a todos. Mas eu acredito que você pode, com isso, melhorar. A gente tem visto coisas acontecerem e situações estranhas em que as pessoas deveriam estar mais serenas, mais tranquilas, mas é discussão, é irritabilidade. A coisa alcançou níveis muito esquisitos, né, por aí. Então, vamos ficar espertos, vamos cuidar de nós, né, vamos fazer a nossa parte. Com isso, nós vamos criando um campo nutritivo, um campo saudável, um campo importante, né, de ações, para que a gente viva melhor e não permita que roubem a nossa alegria. Porque se você deixar, minha amiga, meu amigo, se você deixar, o que não falta é gente para roubar a sua alegria, para roubar a sua motivação, para roubar a sua condição pessoal. Isso aqui não falta, tá? E aqui nós temos nos chegou aqui agora da nossa amiga internauta Floripes. Olá, Floripes, uma boa noite para você. Ela disse que o primo suicidou-se semana passada, se enforcou. Alguma prece para acalmar todos? Olha, quem de nós já não teve um dia, né? Vontade de sumir. Ou vontade de se matar. Mas graças a Deus a gente não teve coragem, né? Graças a Deus passou, né? E as pessoas que vivem esse transtorno, né, interior, né, que não conseguem vencer essa pressão psíquica, acabam de algum modo, né, consumando o ato. Eu mesmo tive alguns anos atrás, da minha família, uma prima que também se enforcou, né, mãe de 2 filhos, 32 anos, jovem, bonita, enfim. É difícil, viu? É difícil. Mas existe uma lei chamada lei da regeneração. Dá trabalho voltar a ficar bem, mas ela vai conseguir. Vai passar, evidentemente, por uma fase, né, de reciclagem, de reestruturação, de reavaliação, de repensar, né, todas as circunstâncias, para depois retomar, talvez em encarnações futuras, com alguns limites, é possível, mas Deus sempre responde de maneira positiva. Então a gente vai lembrar da pessoa, vamos lembrar do seu primo, com amor. Não é o momento de criticar, não é o momento de julgar, não é o momento de dizer isso ou aquilo. A coisa aconteceu, consolidou. Então o que nós vamos fazer? Mandar amor. Vamos mandar pensamento bom, para que o nosso pensamento possa alcançá-lo no momento em que ele despertar. Provavelmente vai passar por umas dificuldades, mas não importa. O nosso pensamento é forte. O nosso amor também é forte. Então vamos pedir a Jesus, especialmente, né, que possa interceder em favor, né, dele, em favor da experiência dele, possa interceder em favor da família que sempre refém, né, de uma situação que está fora do alcance, do controle de todos nós, né? A família sempre acaba pagando pato, né, indiretamente, mas não há nada que o recurso do amor verdadeiro, do sentimento de querer bem, de apreço e da compreensão que nós pudermos dar, né? Então vamos pensar nele, pensar na família, para que haja, assim, dentro do quadro possível, paz no coração e que tudo possa acontecer do outro lado da experiência física, na parte espiritual, de um modo mais positivo, para que ele aproveite, né, o momento de reciclagem dele e possa, o mais rapidamente possível, despertar. Então a gente pede a Jesus por ele, né, e por toda a família, para que o amor possa, né, trazer um pouco de consolo nessa experiência dura que a gente, sempre que a morte bate em casa, assim, sempre que a morte ela nos pega, né, por mais que a gente compreenda a continuidade da vida, ela faz a gente repensar muita coisa, faz a gente rever muita coisa
faz a gente também pensar no valor do tempo, né? Quanto tempo a gente anda perdendo com coisa sem significado, né? Coisa sem importância, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa ganância, né? Nossa ambição desregrada, né? A vontade de mandar, de fazer. Enfim, a vida é cheia de ciladas. Mas quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai aprendendo a lidar com as ciladas e vai se tornando vitorioso, tá bom? Felipe, obrigado por ter mandado. Vamos colocar o nome dessa pessoa aqui nas nossas preces. Um grande abraço a você. Segunda-feira tem mais, estaremos aqui novamente. Mande sugestão de perguntas, mande sugestão de temas. A gente vai cada vez mais procurando fazer com que essa nossa conversa fique ainda mais amiga e que o amor entre nós, assim, a amizade espiritual, melhor dizendo, entre nós, possa continuar sempre presente. É isso que a gente quer. Grande beijo no coração e até semana que vem.